Boa noite, pessoal. É um prazer estar recebendo todos para a nossa 15ª aula do curso PBM FAO. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos com alunos da turma 2, turma 3 online, né? E até os alunos que já concluíram o curso PBM FAO, porque essa aula ainda não tinha sido gravada, né, do Dr. Leandro, também foram convidados, tá bom? Eu acredito que alguns ainda estão se conectando, né? É normal nesses primeiros minutos a gente ter um grupo menor. Eu vou aproveitar esse momento já para passar uns informes. Na verdade, é um informe só, mas envolve alguns detalhes, né? Alguns perguntaram assim: como vai ser contabilizada a frequência no curso, né? A gente falou que tem que ter ali uma participação, uma frequência de 70%, né, para certificação no curso. Bem, pessoal, nessas aulas síncronas, nesses momentos ao vivo aqui conectados, né? No final da aula, vocês prestem atenção no chat, que vai ter um link para você assinar a sua frequência. Então, quando você assina e envia, aí fica o registro lá da data, da hora que você estava de fato conectado aqui, né? É sabido que alguns alunos, boa parte da turma, vai assistir também a aula gravada. Então, por favor, acessem o Instagram, sigam o Instagram, o canal oficial, né? Eu vou até recolocar no grupo nossa arroba lá no Instagram, tá bom? E também sigam o canal lá no YouTube, onde estão hospedadas as aulas. Aí você pode colocar um joinha, fazer um comentário, né? Nessas aulas, e isso vai também ser computado ou usado para registrar a presença dos alunos aqui no curso PBM FAO, certo? Outro fator, não posso esquecer, é que nós estamos usando o grupo do WhatsApp para enviar para vocês atividades do curso. São questionários de múltipla escolha em formulários do Google, né? Então, vocês podem naturalmente, acessando as atividades e enviando as suas respostas, aquilo também vai ser computado como frequência. Cada atividade tem uma aula vinculada, tá bom? Tem um link da aula no YouTube que você pode assistir depois, entrar no link do formulário e fazer a atividade, tá bem? Então, a aula de hoje está relacionada à aplicação do PBM na UTI. Quero agradecer muitíssimo a presença, né, do nosso professor da noite, Dr. Leandro Pérez. Só relembrando alguns que já assistiram a aula de trauma e PBM, estratégias do PBM no trauma, né? Também o doutor Leandro é médico do SAMU lá em Ribeirão Preto, então ele também deu essa aula para nós. E agora ele vai contar um pouquinho da experiência dele com estratégias de PBM, né? Com protocolos alternativos para tratar anemia, sangramento, no cenário lá da UTI, na unidade de terapia intensiva. Só relembrando um mini currículo aqui, o doutor Leandro é médico, tem doutorado pela USP, né? É intensivista também pela USP, título de terapia intensiva pela AMIB, né? Médico assistente do Hospital das Clínicas da USP, Ribeirão Preto, preceptor da residência de medicina intensiva, USP, Ribeirão Preto, e coordena também a UTI do Hospital São Lucas, Ribeirânia, né? Hospital Care. Muito obrigado, senhor. Honra muito o nosso curso, valoriza aí. Meu prezado amigo Leandro, seja muito bem-vindo. Somos todos ouvidos aí para sua aula, tá bom? Boa noite, pessoal. Obrigado, Danilo, pela apresentação. É um prazer estar aqui. Agradecer mais uma vez aí pelo convite. É um assunto que eu gosto bastante, né? A gente conversou um pouquinho de trauma. Eu sou intensivista de formação e acabou que, justamente aí pelo trabalho no SAMU, de estar aqui no Hospital das Clínicas na unidade de emergência, me levou aí, né, para os pacientes neurocríticos e para o paciente politraumatizado. E aí a gente vai conversar um pouquinho hoje a respeito se dá para a gente usar o PBM aí dentro do ambiente da terapia intensiva, tá? Deixei aqui os contatos de rede social. Fique à vontade para entrar em contato, para seguir, perguntar alguma coisa. É sempre um prazer para mim, tá? É, Começando a aula aí,
declarar o meu não conflito de interesse com o tema. Tá? A gente vai falar aqui realmente a respeito de medicina baseada em evidência. E aí não dá para a gente começar a falar de PBM não falando de anemia, né? Anemia é uma condição muito prevalente aí no mundo inteiro, né? Tem uma ocorrência de um quarto da população mundial sofre de anemia e 50% dos casos de anemia que a gente tem é por deficiência de ferro, né? Se a gente for ver aqui o mapa do mundo, alguns países como a África subsaariana, mais de 60% da população ela é acometida de anemia. O Brasil também não é diferente. Fica ali na casa entre os 20 e 40%. Então, a gente já tem uma população prévia no nosso atendimento, né? Uma população que chega teoricamente saudável para a gente, sem nenhuma comorbidade, mas que já é portadora dessa patologia grave que chama anemia, né? Que basicamente aí é os níveis baixos de hemoglobina. E quando a gente fala de anemia, muitas vezes a gente lembra de transfusão. E a transfusão na UTI é um tema muito comum. Tá? Só para a gente fazer um breve resumo, quando a gente fala de transfusão de concentrado de hemácias, 12,5% de todas as transfusões de concentrado de hemácias acontece na UTI. A gente teve aí uma queda na indicação, né? A gente está cada vez usando menos sangue na UTI. Em 2007 a gente tinha 37%, em 2012 já 26% dos pacientes, mas ainda é um número bastante aumentado. Por que isso, né? Porque vários trabalhos compararam aí os gatilhos de indicação de transfusão de concentrado de hemácia. E quando a gente pega esses trabalhos, esses estudos que compararam uma estratégia liberal, que transfundia aí os pacientes de maneira menos protocolar, né? Às vezes acima de 10 de hemoglobina, os pacientes eram transfundidos, hoje que é uma transfusão que a gente fala que não é bem indicada, versus aquela terapia mais restritiva, que a maioria dos trabalhos tem um trigger aí de 7 de hemoglobina, nenhum desses estudos, né, trouxe aí um aumento do risco de mortalidade. A estratégia restritiva ela não foi inferior do que a estratégia liberal para desfecho composto de morte, desfechos duros como infarto agudo do miocárdio, AVC, lesão renal aguda, diálise, infecção, do que aqueles pacientes que foram menos transfundidos. Então, esse é um dado bastante importante, o que motiva a redução cada vez maior aí das indicações das transfusões de concentrado de hemácias dentro da UTI. Quando a gente fala de plasma, que é um outro hemocomponente, a gente tem aí também uma grande percentual dessas transfusões dentro da UTI, né? 30% das transfusões de plasma no mundo inteiro são realizadas dentro da terapia intensiva, e chama atenção esse número aí de 37% sendo fora de um protocolo específico. Então, se eu tenho uma transfusão, né, que ela é feita aí talvez pela cabeça do profissional, sem um protocolo definido, isso chama bastante atenção, porque a gente não está falando de algo que é barato e nem que é isento de riscos. As plaquetas também da mesma forma. 13% de todas as transfusões de plaquetas estão dentro da UTI e 33% fora de protocolo. Quando a gente fala de plaqueta, a gente já tem aí alguns estudos mostrando para a gente, né? Esse aqui é bem interessante da Critical Care, que traz essa pergunta. A transfusão de plaquetas, ela está associada a infecções hospitalares em pacientes criticamente enfermos? A resposta foi que sim. Esse estudo aqui, ele avaliou 18 mil pacientes, 2.250 pacientes desses 8 mil foram transfundidos, e independente da gravidade desses pacientes, houve aí uma associação com aumento de risco de infecção. E a gente tem esse survey aqui, que é bastante interessante. Um survey é uma pesquisa, basicamente, né? O que que essa pesquisa ela quis trazer? Quis trazer a resposta de qual que era o gatilho transfusional, tanto de concentrado de hemácia, quanto de plasma, quanto de plaqueta, para os médicos em geral, né? Médicos intensivistas, médicos anestesistas. E a gente percebe o quê? Que há uma variabilidade, né, de opiniões muito grandes. Então, vários médicos transfundem aí com uma média de 7 de hemoglobina, pacientes em geral. Ah, se tem uma síndrome coronária aguda, chega próximo de 10. E quando a gente vê o tamanho aqui desse gráfico, né, quanto maior, mais grossinho ele é, maior é a variabilidade da indicação dessa transfusão. Quando a gente fala de plaquetas, então aí que aumenta mais ainda esse gráfico, né? Às vezes o médico já indica aí uma transfusão profilática, ou às vezes com indicação de um acesso central, às vezes de um procedimento invasivo como uma traqueostomia, cirurgia geral e assim por diante. Então, esse trabalho mostrou para a gente o quê? Uma grande variabilidade, mesmo dentro
do ambiente de terapia intensiva. Foi um trabalho que foi capitaneado pela SIMI, né, que é a Sociedade Europeia de Terapia Intensiva, e que trouxe aí esses resultados bastante interessantes para a gente. E outro dado importante, né? Apenas 29% das UTIs que foram avaliadas nesse trabalho, elas tinham um protocolo transfusional específico da unidade. Ou seja, aqui dentro dessa UTI, a gente vai transfundir o paciente quando ele tiver isso, isso e aquilo, tá? 29% só tinham esse protocolo e 53% um protocolo dentro do hospital. Ou seja, metade só tinha um protocolo na unidade em geral, né? E 29 só dentro da terapia intensiva, um protocolo mais específico da unidade. Então, isso chama bastante atenção e preocupa a gente. Outro trabalho muito interessante é um trabalho do professor Alexander, de 2011, um trabalho já antigo, que ele trouxe aí a adequação da transfusão de glóbulos vermelhos, né, de concentrado de hemácias, dentro de uma corte dos Estados Unidos. Isso aqui foi uma revisão, tá, de 15 profissionais, 15 experts no assunto. Eles revisaram 494 trabalhos e avaliaram ali as indicações da transfusão. E eles colocaram transfusões inapropriadas, aquelas que a gente tinha um cenário, né? O paciente não estava sangrando e tinha uma hemoglobina acima de 10. Ou seja, esse paciente ele não precisava realmente ser transfundido. No incertas, quando esse paciente tinha ali uma hemoglobina entre 8 e 9,9. E apropriadas, quando tinha uma hemoglobina abaixo de 7,9. Tá? Que ainda hoje a gente já tenta puxar esse sarrafo um pouquinho para baixo. Então, o que que a gente chega na conclusão? Que 88% das transfusões que foram feitas ali nesse período nos Estados Unidos elas foram ou incertas ou inapropriadas. E notem aqui esse outro trabalho, tá? Que foi um trabalho que avaliou 82 mil casos de pacientes submetidos àquela cirurgia famosa de ponte de safena, na variação do uso dos hemoderivados, né? Cada pontinho desse aqui é um centro, é um caso, perdão, e aí mostra para gente qual que foi essa variabilidade. Quando a gente pega aqui concentrados de hemácia, dos 408 hospitais que foram avaliados, o range ali variou de 7,8% de indicação de transfusão a 92,8%. Plasma, de 0 a 97,5% e plaqueta de 0,4 a 90,4. Ou seja, eu tenho centro que transfunde nada de plasma e eu tenho centro que transfunde em 100% das cirurgias. Então, notem que essa variabilidade, alguma coisa de errado está acontecendo, né? Por que que alguns hospitais conseguem não transfundir nada, outros hospitais transfundem em todos os casos? Então, isso chama bastante a nossa atenção. Quando a gente fala de transfusão maciça, também esse slide até a gente usou no trauma, na aula de trauma, há uma variabilidade muito grande também de indicadores para o início do protocolo de transfusão maciça, né? É quando a gente usa ali concentrado de hemácia, plasma e plaqueta. Tá? Algumas instituições usam, por exemplo, o ABC Score. Esse aqui é o gatilho que a gente usa aqui no Hospital das Clínicas, que é um gatilho baseado, né, na frequência cardíaca, na pressão arterial sistólica, no FAST desse paciente, que é um exame de imagem, e no mecanismo do trauma. Mas alguns outros protocolos usam, por exemplo, a experiência do médico, como o Clinical Gestalt. Ah, eu acho que esse paciente a gente tem que abrir protocolo, transfusão maciça. E abre. E a gente sabe que, na realidade, pacientes que deveriam, né, ser beneficiados ali de protocolo de transfusão maciça é um número muito, muito, muito ínfimo. Tá? É muito pequeno. O paciente tem que ter sangrado muito para se beneficiar aí, de transfusão maciça, pelo que está descrito na literatura, pelo que a gente sabe hoje. E qual que é o problema disso tudo, né? Quando a gente fala de transfusão de sangue? É uma sequência de eventos muito grandes, né? Muito necessária, várias etapas, até que a bolsa é coletada de um doador até chegar lá na veia do paciente. Quanto mais etapas a gente tem de um processo, maior é o risco de haver algum erro nesse meio dessa cadeia longa de eventos, né? Desde lá do recrutamento, desde o screening do doador, da coleta, dos exames laboratoriais que têm que ser realizados, até chegar lá na ponta, né, que é na veia do paciente, várias são as etapas. E por isso que, vez ou outra, a gente escuta aquelas histórias, por exemplo, teve lá no Rio de Janeiro com um transplante de órgãos que pessoas foram infectadas pelo HIV, porque alguma dessas etapas falhou. Né? Então, isso, quando tem muita etapa, é fácil de acontecer ali algum incidente transfusional. E a gente sabe, né, que a incidência e o impacto das transfusões de sangue, elas não são inócuas. Esse é um trabalho aqui, uma avaliação de 9 anos,
tá? Foi publicado em 2023, um dos trabalhos aí que tem um grande número de pacientes, foram 2 milhões de pacientes avaliados, que também foram submetidos à cirurgia de ponte de safena e que eles receberam apenas um concentrado de hemácia, tá? Apenas um. Esses pacientes, eles tiveram maior mortalidade, maior risco de AVC, maior risco de ventilação mecânica prolongada, maior risco de falência renal, de reoperação, dos que os pacientes que receberam zero concentrado de hemácia. Ou seja, a gente não está falando aqui de algo que é inócuo. Então, a gente precisa realmente se preocupar com a segurança do nosso paciente. Né? Assim como a gente entra no avião e a gente trabalha, a gente consegue dormir, a gente consegue se distrair. Por quê? Porque é uma instituição segura. Né? A chance de um avião cair, embora seja possível, embora a gente tenha visto aí nos últimos dias, né, alguns acidentes aéreos, a chance disso acontecer é muito pequena. Por isso que você entra no avião, você fica tranquilo na maior parte das vezes. Quando a gente está falando de transfusão de sangue, a taxa, né, de eventos adversos, da chance de dar alguma complicação grave é muito maior do que um acidente aéreo, tá? A chance, por exemplo, de um acidente aéreo vai de 1 para 2 milhões de voos, né? A chance de um incidente transfusional está entre 1 para 100. Então, a chance é quase 2.000 vezes mais, né, de ter um incidente aí na transfusão. Por isso que o PBM aí vem como uma ferramenta importante para a gente minimizar esses impactos. O objetivo do PBM é a gente centrar, né, o cuidado no paciente, visando melhores resultados, com estratégias apropriadas, com práticas transfusionais apropriadas, e isso a gente consegue, né, utilizando e usando o sangue do próprio paciente junto com estratégias para reduzir ou minimizar ali a chance das hemotransfusões. E quando a gente fala de PBM, a gente tem esses três pilares aqui que a gente vai falar como que a gente pode usar eles na UTI, tá? O primeiro pilar é o pilar da otimização da hematopoiese. A gente sabe que o nosso sangue é produzido aqui na medula óssea dos ossos longos e a gente tem aí um arsenal terapêutico grande, né, para estimular a hematopoiese. Assim como eu preciso de vários ingredientes para fazer um bolo, a gente precisa de vários ingredientes também para produzir sangue. Eu preciso de ferro, preciso de eritropoetina, preciso de vitamina B12. Então a gente precisa corrigir essa anemia do paciente assim que possível. E aí eu vou trazer um caso aqui para vocês que eu atendi esse paciente. Era um paciente de 88 anos, com poucas comorbidades, senhorzinho super lúcido, era hipertenso, tinha um passado de neurocircose, e aí no dia 30 de agosto, que foi a primeira vez que eu vi ele trouxe essa história para mim, que ele estava com fezes mais escurecidas há aproximadamente 2 meses, e há 15 dias iniciou com inapetência, tinha uma história de perda de peso nos últimos 6 meses, ele perdeu 20 quilos, e essa perda de peso também estava relacionada aí à perda da esposa. Eles estavam há 67 anos casados, perdeu a esposa, começou a ficar um pouco mais inapetente, uma perda poderal mais importante, e fez um exame que o médico cardiologista dele tinha pedido, e veio com uma hemoglobina de 4,6. O médico imediatamente indicou internação hospitalar, transfusão de sangue para esse paciente, mas esse era um paciente testemunho de Jeová, e aí ele chegou para mim no dia 30 de agosto com esse exame na mão, falando que não queria receber transfusão de sangue, e o que a gente ia fazer? Né? Chegou andando no consultório, pálido, obviamente, estava bem pálido, mas chegou para a gente, era uma anemia crônica, né? Ele não perdeu 5 litros de sangue imediatamente, era uma anemia que veio pouco a pouco, provavelmente aí uma perda do trato gastrointestinal. Então, eu atendi esse paciente no consultório, imediatamente a gente começou ferro para esse paciente, começou eritropoetina em altas doses, vitamina B12, ácido fólico, e eu pedi uma cinética de ferro. Tá? Obviamente que esse paciente ele tinha aí um déficit de ferro importante. A gente sempre tenta mensurar os estoques de ferro antes de começar qualquer medicação. Então, ele já saiu com tudo, com o pedido dos exames e saiu já com a receita. Bom, isso foi no dia 30 de agosto, no dia 10 de setembro ele me trouxe os resultados da cinética de ferro, e aí ele já tinha uma hemoglobina de 7,8, ou seja, ele conseguiu aí incrementar, né, quase 3 pontos de hemoglobina, um pouco mais aí de 10 dias de tratamento. Com 7,8 a gente começou a pensar no que fazer, né? Tinha uma história aí muito sugestiva de alguma doença do trato gastrointestinal, mas com 4,6 de hemoglobina, nenhum médico ia submeter esse paciente a uma endoscopia, muito menos uma colonoscopia. Então ele fez, eu pedi aqui a endoscopia, quando a gente conseguiu chegar numa hemoglobina de 11, e começamos aí a investigar esse paciente. Fez a endoscopia inicialmente, esse paciente tinha só uma gastrite,
mas já na endoscopia a gente viu ali uma compressão extrínseca na segunda porção do adenal. Depois esse paciente conseguiu fazer uma colonoscopia, né, a partir desse resultado, e aí achou o diagnóstico, ele tinha um câncer de colo. Esse paciente aqui no dia 23/1 estava com uma hemoglobina de 11,4. A gente conseguiu aí com menos de um mês operar esse paciente. Ele fez uma colectomia com anastomose primária, entrou na cirurgia com uma hemoglobina de 11 e saiu com uma hemoglobina de 10,4. Ou seja, perdeu só 0,6 gramas por decilitro de hemoglobina. Foi operado, um paciente que chegou criticamente anêmico para a gente, né? Mas conseguimos dar um tratamento para esse paciente sem transfusão de sangue. Todas essas informações a gente pegou lá no site do PBM da Unifesp e seguimos esse protocolo, tá? A gente tinha ali um risco de transfusão num paciente alto, né? Mas eu não tinha um diagnóstico desse paciente. Então a gente tinha aí 3 semanas para fazer o preparo desse paciente. Tinha uma hemoglobina abaixo de 11 e a gente começou esse protocolo do grupo de PBM da Unifesp. E que isso. Por que a gente está falando disso, né? Porque isso é extremamente comum. Se a gente for olhar, né, a prevalência de anemia que os pacientes chegam na sala cirúrgica, a maioria dos pacientes, por exemplo, da ginecologia, né, 50% chegam anêmicos. Quase 50% da vascular chega anêmico. Cirurgias de colo, como foi o caso desse nosso paciente, 45% chega anêmico. E a maioria dos colegas não tem esse cuidado no preparo do paciente. E esse preparo do paciente pode ser feito para qualquer paciente. Não, esse caso específico era um paciente testemunho de Jeová. Mas qualquer paciente ele se beneficiaria dessas técnicas de PBM para evitar transfusões lá no futuro, porque a gente sabe que essas transfusões elas estão relacionadas aí a aumento de morbidade, aumento de mortalidade, aumento da permanência hospitalar desses pacientes. Então, a gente precisa, né, fazer esse preparo pré-operatório, fazer esse preparo, otimizar a anemia no pré-operatório, para justamente reduzir aí a chance de transfusão desse paciente. E como que a gente faz esse preparo, né? Basicamente é usando aí os agentes hematínicos que a gente tem, tá? Eu gosto de falar bastante da eritropoetina, porque é um medicamento que já há muitos anos, né, tá instituído aí na prática médica, mas a gente usa mal a eritropoetina dentro do PBM. Por quê? A eritropoetina, ela é usada nos pacientes renais crônicos, né, para fazer uma manutenção da hemoglobina nesse paciente, para evitar que esses pacientes cursem com anemia da doença renal crônica. A gente sabe que a eritropoetina é um hormônio produzido lá no rim, e o paciente que tem o rim doente, ele não produz esse hormônio. Então, a gente usa uma dose de 4.000 unidades, 3 vezes por semana, para esses pacientes manterem ali um nível de hemoglobina legal, uma hemoglobina aí basal, né, em torno dos 10, 11 de hemoglobina desses pacientes que tendem aí a fazer uma anemia. Quando a gente está falando aí de PBM, né, a gente quer estimular realmente essa medula a produzir sangue, a gente precisa fazer aí uma dose muito maior. Às vezes essa dose aí vai de 600 unidades por quilo por semana, né? Às vezes a gente faz até 300 unidades por quilo dia, se é uma cirurgia um pouco mais urgente. E aí eu vou trazer mais um caso para exemplificar para vocês. Esse caso aqui aconteceu no hospital que eu trabalho, um paciente jovem, 22 anos, vítima de politraumatismo. No dia 8 de fevereiro de 2022, esse paciente jovem teve um acidente moto versus moto. Ele foi arremessado e colidiu com um poste. Foi entubado na cena por rebaixamento de nível de consciência, teve ali um TC grave, um hematoma subdural e foice posterior, várias fraturas, fratura de ramo mandibular, fratura de seio maxilar, várias fraturas de face, fraturas de coluna vertebral, sem acometimento medular, várias fraturas aqui, ó, processo transverso, processo espinhoso, e chama a atenção que ele teve isso aqui, ó, dissecção da artéria subclávia direita, tá? A artéria que fica aqui próxima do ombro, ocasionando a oclusão da artéria vertebral direita em seu ramo inicial, com reabilitação distal pela vertebral esquerda, e não fez aí um AVC isquêmico. A vertebral ela é responsável pela irrigação da circulação posterior, mas por reabilitação conseguiu aí não ter esse comprometimento da circulação cerebral. E teve também uma fratura do acrômio e da glenoide à direita, mais fratura de árgãos costais à direita, então teve essa área bastante acometida. E aqui ele fez um hematoma do canal inguinal esquerda, com hematoma intramuscular no músculo obturador interno direito, que foi optado por tratamento conservador. Então, assim que esse paciente chegou, ele foi vítima no dia 8 de fevereiro, tá?
Então, 9 de fevereiro, à meia-noite e 54, ele já tinha exames já prontos. Então, tinha um sinal aí de hipoperfusão, né, um lactato alto, uma gasometria aí com uma acidose metabólica bastante importante, com BE de menos 12,9, um HB normal, né, de 11,8, discretamente anêmico, um HT de 36, que a gente já assume como normal, plaqueta normal, um glóbulo branco aí aumentado, decorrente aí da resposta aguda ao trauma, um TP aumentado de 1,23, um TTPA de 1,46, um fibrinogênio normal também, e um cálcio baixo. Ou seja, tinha uma acidose metabólica com cálcio baixo. E aí a conduta aqui para esse caso foi feito aí o transamin, que é um antifibrinolítico, a gente vai falar mais para frente o porquê usar ele. Foi transfundido os dois concentrados de hemácia, mesmo ele tendo uma hemoglobina de 11,85, e iniciado droga vasoativa. Esse paciente, ele, embora tivesse com uma hemoglobina normal, ele tinha sinais de choque, tá? O paciente mantinha estabilidade hemodinâmica após o uso aí do vasopressor, sem condutas cirúrgicas para hematoma cervical. Foi passado o caso para cirurgia vascular e, em caso de instabilização ou queda matimétrica importante, considerar arteriografia e embolização. Isso no dia 9 de fevereiro, às meia-noite e 54. Às 11 horas da manhã, a gente descobriu que esse paciente era testemunha de Jeová. E aí, né? O que que a gente precisa lembrar? Primeira coisa, né, que é importante, a gente precisa, todo paciente vítima de trauma, todo paciente crítico, a gente precisa corrigir a acidose, corrigir hipocalcemia e corrigir hipotermia. Então, esse paciente, ele tinha acidose, ele tinha hipocalcemia, e a gente não tem aqui aferido, mas possivelmente ele estava hipotérmico também. Então, isso aqui tem que ficar muito medular na nossa cabeça. Eu preciso corrigir isso antes de fazer qualquer coisa. Não adianta eu transfundir esse paciente um caminhão de sangue se ele tiver ainda acidótico, hipocalcêmico e hipotérmico. E aí, depois que descobriram que esse paciente é testemunho de Jeová, não foi transfundido mais, até que a gente começou a avaliar a hematimetria dele, né? Aqui, ó, foi quando ele foi transfundido. A hemoglobina subiu um pouquinho, de 36 para 40. Só que chegou nesse ponto aqui, começaram a ficar preocupados, né? Ah, é um paciente testemunho de Jeová, tem uma hemoglobina de 7,1. E aí que começaram a tratar esse paciente com medidas aí de PBM. Foi optado por início da eritropoetina, 40 mil unidades, 2 vezes por semana, 4 mil unidades, perdão, tá? 2 vezes por semana, às quartas e sábados, e a vigilância de sangramento, tá? Pessoal, aqui não é 40 mil, aqui é 4 mil, tá? Esses 4 mil unidades não ia incrementar nunca, tá? Essa hemoglobina desse paciente, porque é uma subdose. Então, a gente precisa lembrar que realmente a gente precisa fazer, no mínimo, essas 200 unidades por quilo, 3 vezes por semana. E se o paciente tem uma anemia grave, às vezes fazer até 40 mil unidades por dia. Então, vamos voltar aqui para o nosso caso. Ó, no dia 16 foi feito 2 mil unidades, e aí aqui no dia 18, esse paciente chegou na UTI, e aí a gente começou a tratar ele de verdade. Aqui essa bolinha vermelha tá para representar a infusão de ferro, então ele já começou a receber ferro aqui, mas notem que recebeu ferro muito tardiamente, né? Deveria ter começado já sabendo que ele era um paciente acima de Jeová aqui no dia 9, ele tinha que começar a receber ferro, eritropoetina aqui, ó, no dia 10 de fevereiro. Então, foi tarde que começou a fazer aí a eritropoetina e o ferro. E o que que a gente observa? Que realmente a eritropoetina, ela tem um tempo ali de tratamento, né? Com cerca de uma semana, 10 dias, aí a gente vê que realmente tem um incremento bastante importante. A hemoglobina aqui de 7,2, que foi quando começaram a pensar que possivelmente esse paciente seria deveria ter receber aí alguma coisa para incrementar essa hemoglobina, que começaram a pensar em fazer eritropoetina e ferro. E aí a gente vê que aqui por volta do dia 25, esse HB chegou nos 9,5, mas depois que a gente começou a usar a dose de eritropoetina de verdade. Ah, Leandro, mas a eritropoetina tem risco de trombose. Pessoal, vários estudos já avaliaram, tá? O impacto da eritropoetina em paciente crítico, tá? Esse aqui é o impacto na eritropoetina em pacientes de pré-operatório. E a maioria dos estudos vê aí como um benefício a favor da eritropoetina, tá? Esse é o gráfico de diamante que mostra o resumo, né, de todos os artigos que foram avaliados e mostram aí que a maioria dos artigos concordam com o uso da eritropoetina. A eritropoetina ela foi associada, né, à redução significativa da transfusão de sangue halogênico perioperatória. Foi um achado confirmado em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca e ortopédica, e o estudo não mostrou aí aumento de complicação tromboembólica.
Quando a gente vai falar de trombose especificamente para eritropoetina, esse artigo aqui eu gosto bastante dele, 2016. Ele traz aí o risco de tromboembolismo venoso em pacientes com câncer, que já tem um aumento aí realmente de ter trombose só pelo câncer, em pacientes que foram tratados com eritropoetina ou com transfusão de sangue. O estudo avaliou um ou outro. Qual que foi o resultado desse trabalho? Que as transfusões, elas foram associadas com aumento do risco de eventos trombóticos nos pacientes com câncer. Tá? Então, quando comparado aí transfusão e eritropoetina, quem trouxe aí um aumento maior foi as transfusões de sangue. É claro, né, pessoal? Tudo que aumenta a viscosidade do sangue, a gente tem que ter um medo aí realmente de evento trombótico. Por isso que assim que possível a gente tem que fazer aí as profilaxias de eventos trombóticos nesses pacientes. A gente sabe que os pacientes, eles saem de uma fase, né, de sangramento para uma fase aí de são tromboembólicos, né, uma fase aí de tromboembolismo muito importante. Quando a gente fala de ferro, há um medo muito grande também, né, de usar ferro dentro da terapia intensiva. Mas a gente já tem vários estudos mostrando aí que a gente pode usar o ferro dentro aí da terapia intensiva com pacientes críticos, né? Essa meta-análise, ela pegou 5 estudos, 665 pacientes no total, e ela avaliou mortalidade, infecção hospitalar e permanência hospitalar. E o resultado é que não houve diferença nesses desfechos nos pacientes que foram submetidos aí a infusão de ferro. Quando a gente pega, né, o impacto das transfusões em pacientes com sepse dentro da terapia intensiva, esse trabalho aqui avaliou 4 desfechos: morte, infecção, lesão pulmonar aguda e lesão renal aguda. O que que a gente tem de resposta? A transfusão de concentrado de hemácia, elas não foram associadas nesse trabalho com o aumento da mortalidade, mas elas foram sim associadas com o aumento dessa taxa de infecção, de infecções, aumento das taxas de complicações pulmonares e aumento das taxas aí de lesão renal aguda. E tem que lembrar, né, que quando eu também transfundo um paciente com uma bolsa de concentrado de hemácia, a gente está dando ferro para esse paciente. Uma única bolsa, né, de uma papa de hemácia, ela tem ali em média 200 a 250 miligramas de ferro. Então a gente tem aí uma quantidade alta de ferro dentro de uma bolsa de concentrado de hemácia. Então, se eu não quero dar ferro para o paciente dentro da UTI, eu também não poderia transfundir. Né? Então fica meio ilógico esse raciocínio que muitos colegas usam de não dar ferro dentro da UTI, porque o paciente aí pode estar infectado, e isso aumentar aí o potencial maléfico da infecção. Um outro pilar que a gente tem que lembrar é o pilar de minimizar as perdas de sangue e corrigir as coagulopatias, né? A gente começa minimizando as perdas de sangue, minimizando aí as nossas coletas de sangue. A gente coleta muito sangue dentro da UTI. Então, uma das formas a gente diminuir aí a perda de sangue desses pacientes é talvez coletando com tubinhos menores, né? Eu sendo aí realmente esse mosquitinho ao invés de ser esse vampirão aí que toda hora tá picando o meu paciente e espoliando esse paciente e que sabidamente, né? Se a gente ficar perdendo todo dia 60, 100 ml, vai chegar uma hora que esse paciente vai ficar anêmico, independente da doença que ele tenha. Um outro ponto importante, né? Quando a gente fala de paciente cirúrgico, né? UTI cirúrgica, às vezes os pacientes vão para o centro cirúrgico e perdem muito sangue dentro do bloco cirúrgico. E essas compressas, né, que o cirurgião vai enxugando o sangue, essas compressas normalmente elas vão para o balde. O que que seria uma opção? A gente parar de fazer isso, né? E essa é uma possibilidade tanto de fazer no centro cirúrgico como dentro da própria UTI, eu parar de desperdiçar sangue e usar a máquina de recuperação intraoperatória de células. Eu tenho um paciente sangrando, seja no centro cirúrgico ou na UTI, eu posso aspirar esse sangue do paciente, lavar essa hemácia e essa hemácia voltar à hemácia do próprio paciente para ele mesmo. Tá? Então, eu evito aí que esse paciente seja exposto a outro sangue de outros pacientes, né, que podem ter reações adversas, reações imunológicas, complicações infecciosas, e eu estou dando o sangue do próprio paciente para ele mesmo. É um sangue autólogo, fresco, sem nenhum risco aí da conservação do sangue. Quando a gente vai olhar, né, qual que é a evidência disso, em 2018, esse guideline de anestesia, ele já orientava que todo hospital que tivesse aí cirurgias com alto potencial de sangramento, com potencial acima de 500 ml, que a máquina de recuperação intraoperatória de células estivesse disponível aí 24 horas por dia dentro dessas instituições.
tá? Essa é uma realidade já em alguns países da Europa, da máquina de recuperação intraoperatória de células, inclusive está dentro do ambiente da terapia intensiva, né? Pacientes pós-operatórios começam a sangrar, a gente pode aspirar esse sangue desse paciente e devolver para ele. Quando a gente fala também de pacientes cirúrgicos, uma estratégia bastante interessante é a hemodiluição normovolêmica aguda. Tá? É uma estratégia barata, fácil de ser realizada. A gente faz aí o cálculo pela fórmula de Gross e eu consigo tirar sangue do paciente antes da cirurgia, deixar ali armazenadinho do lado do paciente, coloco o cristalóide, coloco o soro nesse paciente, quando o cirurgião estiver operando, estiver tendo perda de sangue, vai estar esse sangue mais diluído sendo perdido no final da cirurgia ou em qualquer momento que esse paciente tenha uma instabilidade, a gente volta o sangue dele mesmo. E aí a gente tem aqui várias passos, né, para serem realizados dentro da terapia intensiva. A gente tem essa pirâmide que eu acho bastante interessante do professor Gorg, a pirâmide de Press, e que tem os passos a passo ali do que a gente pode fazer, né? Primeira coisa, corrigir sangramento, corrigir causa base. Se eu tenho a torneira aberta, eu preciso fechar a torneira. Se eu tenho um vaso sangrando, eu preciso fechar esse vaso imediatamente. Segundo ponto, corrigir causa básica, né? E aí a gente vai começar falando disso. Quando a gente fala de corrigir causa base, corrigir acidose, hipotermia e hipocalcemia, né? A gente sabe que todos os derivados aí do sangue, né, os hemocomponentes, eles são armazenados em bolsas de citrato. E o citrato, ele quela o cálcio. Então, quando a gente tem, né, um paciente que está exposto ali a várias unidades de concentrado de hemácia, de plasma, de plaqueta, né, quando eu tenho aí mais que 4 unidades transfundidas, eu já tenho indicação de fazer a reposição empírica de cálcio, tá? Esse trabalho traz essa informação. O guideline europeu aí do manejo de sangramento maior traz essa indicação da reposição de cálcio e do aquecimento desses pacientes. Hiperfibrinólise, que é um evento muito comum em pacientes vítimas de trauma, em puérperas, né, que estão sangrando aí com sangramentos puerperais, né? Opa, rolou dois. A gente tem aí alguns estudos bem famosos, né? O CRASH 2, que avaliou pacientes vítimas de trauma, e temos o CRASH 3, que avaliou em pacientes com TCE, mostrando aí um benefício muito interessante quando a gente consegue fazer o ácido tranexâmico, o ácido aminocaproico. Os estudos aqui avaliaram principalmente o ácido tranexâmico nos primeiros minutos, né? Antes das 3 horas, nesses pacientes vítimas desses traumas, mostrando aí uma redução da mortalidade e uma redução na taxa de uso de hemocomponentes. A gente tem o Calpat, que é esse outro estudo, que inclusive tem aí o benefício do uso do Transamin dentro do ambiente pré-hospitalar. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, a gente tem todas as ambulâncias de suporte avançado, a gente tem aqui os kits, né, do Transamin, que a gente faz aí 1 grama, as 4 ampolinhas, assim que a gente diagnostica um paciente com choque hemorrágico, porque tem aí um benefício bastante importante de mortalidade, de redução do uso de hemocomponentes quando esse paciente chega lá na sala de trauma. Quando a gente fala de fibrinogênio, a gente sabe, né, que os pacientes vítimas de trauma eles têm uma hipofibrinogênemia muito importante. Então, o fibrinogênio ele pode ser ofertado para o paciente por meio de três produtos, né? Plasma, tem pouco fibrinogênio, a gente precisa fazer alto volume, eu exponho o paciente ao potencial aí imunogênico de outros pacientes, e isso é ruim. A gente tem o crioprecipitado, que também eu exponho o paciente aí à carga imunogênica de outros pacientes, e a gente tem o complexo de fibrinogênio liofilizado, que com 50 ml de diluição eu consigo ofertar uma grande quantidade de fibrinogênio, 2 gramas de fibrinogênio para esse paciente, e a gente já tem aí essa recomendação da reposição de fibrinogênio quando a gente tem uma hipofibrinogênemia, seja por dosagem nível sérico, seja aí por exame viscoelástico. Quando a gente sobe um pouquinho mais a pirâmide, quando a gente fala de complexo protrombínico, né? A gente tem aí uma indicação também nos pacientes que estão sangrando, vítimas de trauma, e que usam aí os anticoagulantes vitamina K dependentes, que são vários, né? Marevan, rivaroxabana, apixabana, esses pacientes que são expostos aí aos NOx e que estão sangrando, a gente tem aí uma recomendação para o uso do complexo protrombínico, que é uma opção para a gente usar nesses pacientes que estão sangrando. Vamos pular um pouquinho mais a pirâmide.
fator 7 ativado, que aqui a gente começa a falar do topo da pirâmide, realmente não é porque ele é o melhor remédio, mas é porque a gente vai tentar todas as outras etapas até chegar nele. Uma pelo custo, ainda tem um custo bastante elevado, e ele não está recomendado aqui por esse guideline, né, como tratamento de primeira linha. O tratamento é sugerido aí o uso off-label em pacientes que continuam sangrando, né, a respeito de todas as medidas que a gente já fez. A gente tem até essa indicação da Anvisa do uso do Novoserve para aquelas puérperas que já fizemos de tudo e elas continuam sangrando, um sangramento excessivo. Então, pela Anvisa, a gente pode aí lançar a mão do Novoserve, mas relembrando, né, é um medicamento aí de última linha, a gente tem que tentar outras coisas antes dele, até porque é um medicamento de alto custo. Eu gosto bastante aqui desse fluxograma, e foi um fluxograma feito pelo professor Luiz Vicente Garcia, pelo Alceu, lá do grupo do PBM da Unifesp, que ele mostra realmente assim coisas que a gente tem que fazer, né, para manejar ali o sangramento, de acordo com cada alteração que a gente tem. Tá? E aqui são alterações que a gente consegue basicamente checar em qualquer hospital. Né? A gente precisa saber o que o meu paciente, por que ele está sangrando, para eu ter ali um alvo certeiro. Primeira coisa, né, que eles colocam, corrigir causa base. Ó, mais uma vez, hipotermia, acidose e hipocalcemia. Então, sempre lembrar disso para depois ir seguindo ali o passo a passo e seguindo ali os steps dessa pirâmide. Por quê? Porque a gente precisa saber o que a gente está fazendo. Não dá para eu pegar, tá vendado e tentar acertar o alvo, porque eu não vou acertar o alvo. E quando a gente quer realmente tirar a venda dos nossos olhos, quando a gente fala aí de manejo de sangramento, o que a gente tem de mais moderno aí na literatura são os testes viscoelásticos, que a gente vai falar um pouquinho deles, tá? O teste viscoelástico nada mais é do que eu pego o sangue do paciente, coloco essa pipeta e eu vou turbilhonar esse sangue para ver justamente ali como é que está a formação do meu coágulo. Então, quanto tempo está demorando aqui para o meu coágulo começar a ser formado? Depois que ele se forma, né? Como é que está a conformação dele? Será que ele é um coágulo que dura bastante ou será que é um coágulo que dura pouco? Tá? É importante a gente ter essa noção que no nosso organismo, né, de maneira fisiológica, de maneira natural, a gente tem que ter os fatores, né, que são pró-coagulantes, né? Para a gente pegar e parar realmente ali um sangramento, mas eu também tenho que ter o contraponto disso, né? Porque senão eu ia ter ali a formação do coágulo de maneira indefinida e ia ter ali os meus fatores protrombóticos muito exacerbados. Então eu preciso ter esse equilíbrio dessa balança, né? De elementos protrombóticos e de elementos procoagulantes, para ter ali uma balança equilibrada. E a partir disso, eu começo a ter aqui alguns traçados normais, que é essa representação, e de alguns traçados patológicos, né? Por exemplo, eu tenho aqui a possibilidade de ter uma hipercoagulabilidade, eu tenho uma possibilidade de ter uma hiperfibrinólise, que isso é muito comum nos pacientes vítimas de trauma, um traçado aqui de hipocoagulação. Cada traçado desse diferente, eu tenho uma conduta para fazer diferente, tá? Então eu tenho esse fluxograma aqui, que foi um fluxograma publicado em 2017. Cada alteração que eu posso ter aqui no teste viscoelástico, eu tenho uma conduta para fazer. E notem que várias dessas condutas não estão envolvidas aqui realmente a transfusão de hemocomponentes. Às vezes eu só preciso corrigir causa base, corrigir acidose, hipocalcemia, hipotermia. Às vezes eu preciso fazer, se os pacientes estão com hiperfibrinose, eu preciso fazer um antifibrinolítico, como o transamin, o ácido aminocaproico. Às vezes esse paciente ele está com uma ação de heparina muito alta, então eu preciso fazer um antagonista da heparina, que é a protamina. Então a gente precisa saber o que está acontecendo para saber aonde atuar com mais efetividade. E no terceiro pilar, né, a gente precisa ali otimizar os mecanismos fisiológicos de tolerância à anemia e reduzir o consumo de oxigênio naquelas anemias mais graves. Esse foi um trabalho bastante interessante, um trabalho antigo, 2011, né, tem aí 14 anos, do professor Ari Chander, e ele trouxe essa pergunta, né, o que será que é mais perigoso, a anemia ou a transfusão? A gente sabe que a anemia aumenta a mortalidade, mas a gente sabe que a transfusão também tem os seus efeitos adversos, a gente tem um aumento da morbidade muito importante. Então, eu preciso ter essa balança aí muito equilibrada, né, para fazer a indicação de um procedimento ou não para os nossos pacientes. E eu tenho que lembrar, né, isso aqui tá dentro desse artigo, é uma tradução aí dessa tabela que a gente fez, que o nosso organismo ele tem vários mecanismos adaptativos
para que a gente consiga estabelecer ali a homeostase, mesmo no ambiente de anemia, tá? Eu vou mostrar aqui uns slides à frente, essa representação de como que a gente consegue ali se equilibrar. A gente tem, né, um hematócrito na macrocirculação, que é aquele hematócrito que a gente consegue medir por meio dos exames de sangue, e eu tenho um hematócrito na microcirculação, que eu não consigo medir. Então, basicamente, né, no paciente normal, eu tenho hematócrito na macrocirculação de 42%, e na microcirculação o hematócrito é bem mais baixo. E isso tem que ser assim. Por quê? Porque eu preciso ter realmente menos hemácia, né, lá no meu vasinho pequeno, para que a hemácia não entupa aquele vasinho pequeno, né, aquele microcapilar. E o que é isso? Né? Quando a gente fez uma análise por meio desses estudos, dessa diferença de hematócrito na macro para microcirculação, a gente consegue ver que o hematócrito da microcirculação é cerca de 50 a 70% do meu hematócrito sistêmico, ou seja, do hematócrito na macrocirculação. Só que na hora que o meu paciente ele desenvolve uma anemia, essa diferença de 50% a 70% por esse estudo, por esse trabalho, ela reduz. Então, se eu tenho uma tócito lá na macro de 18%, na micro também ele fica em 18%. Isso foi um estudo realizado em 1992, mostrando que os hematócitos eles se equilibram. Então, notem que interessante, né, o mecanismo adaptativo que a gente tem na anemia, né? Isso dado aí por quimiorreceptores aórticos, por quimiorreceptores cerebrais, de ter essa equivalência do hematócrito na macro e na microcirculação frente aí ao ambiente de anemia. E quando a gente fala de tolerância à anemia, a gente ainda não sabe qual que é o gatilho ideal para transfusões sanguíneas. Eu vou trazer aqui um relato de caso, tá? O relato de caso a gente sempre fala que é o mais baixo nível de evidência que a gente tem na literatura. É algo que não dá para a gente tentar replicar isso para todos os pacientes, mas traz ali algumas informações de que acontece, tá? Então eu trago aqui um artigo para vocês coreano, tá? De 2010. Era uma mulher de 42 anos, uma hemorragia pós-parto, testemunha de Jeová, e ela chegou aqui uma hemoglobina de 2,2. E essa paciente, ela tinha também uma recusa à ventilação mecânica, tá? Ela não aceitava transfusão de sangue por motivo religioso, mas ela recusava a ventilação mecânica por motivo financeiro, tá? Medicina privada não tinha dinheiro para bancar ali o suporte ventilatório. Ela chegou a uma hemoglobina de 2,2, começou a ser tratada, eritropoetina, ferro, anemia aguda, tá? Que é aquela anemia que a gente fala que é mais grave, que o paciente não está acostumado ainda com aquele nível de hemoglobina, e essa paciente com hemoglobina de 2,2 foi subindo, subindo, subindo. No 16º dia, ela chegou aqui com 7 de hemoglobina, teve alta hospitalar, tá? Então mostra pra gente que isso, a hemoglobina de 2,2, que a maioria dos centros aí talvez fale, é impossível um paciente sobreviver nesse nível de hemoglobina, já tem relato na literatura de paciente que sobreviveu, né? Claro que não dá para a gente replicar isso para todos os pacientes, tá? A gente sabe que a anemia, quanto mais baixo é o nível de hemoglobina, a gente vai ter um aumento da mortalidade. Um outro ponto também que a gente tem que lembrar é uma estratégia que, inclusive, está contemplada aqui pela resolução do CFM de 1995, que é a oxigenoterapia hiperbárica. Tá? É uma medida que a gente usa aí para o tratamento de feridas graves, mas que também tem resolução do CFM a possibilidade de ser usada para anemia graves durante ou a impossibilidade de transfusão. Por que que a medicina hiperbárica pode ser usada? Eu só vou voltar aqui nessa fórmula que a gente usa bastante na UTI, que é a fórmula da oferta de oxigênio. A oferta de oxigênio ela é calculada, né, pelo débito cardíaco. O débito cardíaco é isso aqui, ó. Hemoglobina vezes a saturação de oxigênio vezes 1,39, vezes a concentração arterial de oxigênio, tá? Que é isso aqui mais isso aqui. Quando a gente fala de medicina hiperbárica, pessoal, essa constante aqui que em 1 atm, né? É 0,003, essa constante aqui ela eleva muito. Então eu tenho bastante oxigênio dissolvido no plasma. Então eu não preciso da hemoglobina para transportar o meu oxigênio na situação aí da medicina hiperbárica. Então o meu conteúdo arterial de oxigênio ele é muito beneficiado pela concentração de oxigênio que consegue ser dissolvida no plasma. Então eu consigo entregar oxigênio para esses pacientes mesmo com hemoglobina muito baixa.
Portanto, pessoal, a gente precisa lembrar, né, que o sangue é um dos órgãos mais transplantados no mundo. A gente gasta muito transfundindo sangue, tá? São cerca de 14 milhões de unidades concentradas de hemácia, tomando por base aí que cada concentrado de hemácia custa US$ 225, isso custa mais ou menos aí 3 bilhões de dólares. Sem estar com o dólar atualizado aí em R$ 6,10, tá? Isso aqui em 2016, quando o professor Luiz Vicente Garcia, aqui da Anestesia de Ribeirão, escreveu aí esse artigo. Então, a gente tem o nosso hospital, né? Um programa bem instituído de PBM que combata, né, essa necessidade, entre aspas, de transfusão, ela vai melhorar a saúde financeira da nossa instituição e vai melhorar o prognóstico clínico, né, do nosso paciente. Então a gente precisa lembrar, né, que a transfusão é um dos procedimentos mais realizados no mundo. A terapia transfusional ela aumenta a complicação, a anemia também aumenta a complicação, só que a transfusão ela não minimiza as complicações da anemia. Então, realmente, o ideal é a gente trazer essas estratégias do PBM para a prática clínica, para a gente focar no paciente, individualizar cada caso, buscar esses métodos de conservação sanguínea e estimular cada vez mais a educação e pesquisa nesse campo. Com isso eu termino, eu agradeço imensamente a atenção de vocês e eu estou aberto aí a perguntas, algum questionamento. Muito obrigado, doutor Leandro. Obrigado mesmo aí pela excelente aula de hoje também, né? Tanto no trauma como agora na UTI, a gente tem um registro fantástico aqui para o curso e a gente teve quase 100 alunos conectados aqui na aula síncrona, mas a aula vai também ficar, se você permitir, aí no canal oficial aí do curso, no Instagram, no YouTube, para que outras turmas e os alunos que não assistiram hoje possam também pegar a aula gravada, né? Eu tenho aqui, enquanto o pessoal vai registrando algumas perguntas, aproveitar mais alguns minutos da sua presença, eu anotei aqui o seguinte, ó. O PBM ele não apresenta um único substituto para o sangue, né, perdido. O sangue foi perdido pelo paciente, não tem um substituto. Na verdade, são adotadas, né, uma combinação, é adotada uma combinação apropriada de técnicas médicas, cirúrgicas, fármacos, equipamentos, né? Aí, no caso da UTI, né, da unidade de terapia intensiva, o que é que você pode, o que é que vem assim na mente, né, que pode alistar que não pode faltar de estratégia, na UTI? Parece que é repetitivo, né, o que eu vou falar, mas a correção das causas bases é ainda a principal maneira, né, da gente realmente diminuir aí o sangramento desse paciente crítico, né? A gente sabe que assim, a coagulação é enzimático, né? A gente precisa ter a enzima funcionando é, no nível ideal, num nível excelente. E toda enzima, né, é uma proteína, eu preciso aí de temperatura ideal, de pH ideal. Então não adianta eu usar Novosev, né, o fator 7 ativado, que deve ter um custo aí atual de uns R$ 4.000, se eu não tiver ali pH, temperatura e hipocalcemia, né, corrigida nesse paciente crítico. E a gente precisa também individualizar o nosso paciente, né? Se é um paciente aí objetor à transfusão sanguínea, como é o caso do paciente testemunha de Jeová, eu preciso me preparar, eu preciso me antever. Não adianta eu chegar, deixar esse paciente sangrando, sangrando, sangrando e, ó, tá com hemoglobina agora de 2,2. O que que a gente vai fazer? Então, eu preciso realmente fechar a torneira o quanto antes e começar a trabalhar de uma maneira individualizada para a gente conseguir ter um bom desfecho, tá? Eu nunca tive problema aqui na UTI com paciente testemunho de Jeová. A gente sempre tratou de vários e a gente sempre conseguiu aí respeitar as crenças desses pacientes e ter um bom resultado fazendo realmente essa otimização aí no pré-operatório desse paciente, né? Não dá para chegar na hora e depois que esse paciente operou, falar, agora que eu vou fazer eritropoetina, fazer ferro, que realmente isso não vai funcionar. E a gente acredita que também o sangue não funcione nesses casos, né? Eu não falei na aula, mas a gente tem uma preocupação hoje muito grande no real benefício, né, das transfusões, principalmente de função dessa hemácia. A gente transfunde um paciente sempre querendo melhorar a oferta de oxigênio. E a gente sabe que a hemácia que ela está lá armazenada,
a oferta de oxigênio dela ela fica muito comprometida. Então, eu consigo realmente melhorar o exame de sangue desse paciente, eu deixo talvez o médico ali um pouco menos ansioso, mas a gente vê que os parâmetros de melhora de oxigenação, eles não são corrigidos tão bem quando a gente usa o sangue do próprio paciente. Excelente. Recado dado aí, dicas práticas, né, doutor Leandro? Quando a gente lê um manual de, ou mesmo um protocolo, né, como da Unifesp, do INCOR, né, que já estão adiantados assim com relação de protocolos com PBM, eu, por exemplo, anotei aqui que na UTI, né, por vezes, está associado muitas vezes o pós-operatório, né, por exemplo, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, cirurgia de trauma, e depois vai estar na UTI, além dos casos de neoplasia, de doença, doente crítico, né? Aí está listado ali algumas estratégias. Por exemplo, maximizar a tolerância à anemia. Então, mesmo o paciente estando anêmico, como é que isso poderia ser feito na prática, assim, essa maximização? Ótima pergunta. A gente tem algumas respostas que a literatura dá entre estratégias liberais e estratégias restritivas, né? Então, o que eu tenho hoje na literatura é que trazer estratégia restritiva para o paciente é melhor. O que é estratégia restritiva? Né? O TRAX, o TRIC, colocaram ali um trigger de 7. Então, eu só vou transfundir esse paciente quando esse paciente chegar numa hemoglobina abaixo de 7. Mas a gente não tem nenhum trabalho na literatura que avaliou transfundir e não transfundir. Então, será que se a gente tivesse essa resposta, né? Será que como seria o desenho desse estudo e o resultado? Então, a gente não sabe se talvez transfundir com 6 fosse melhor que transfundir com 7, transfundir com 5. Então, esse gatilho nessa resposta, a gente ainda não tem nenhum estudo que avaliou isso. Por isso, né, que a tolerância à anemia é algo importante. Por quê? Porque às vezes eu tenho um paciente que está super bem, né? Tá andando. E esse paciente ele tá com 6,8 de hemoglobina. E aí, a gente vai transfundir esse paciente só porque ele tá com 6,8 de hemoglobina? Lembrar, né, que a hemoglobina, ela é um elemento que está lá no sangue e que tem o soluto e o solvente, né? Quanto mais solvente a gente tiver, o soluto fica mais diluído. Então, vamos supor que o paciente tomou 3 litros de água, recebeu 4 litros de soro, o paciente está em insuficiência renal, está com aquela quantidade ali de hemoglobina dissolvida, né? Aquela quantidade de hemácia dissolvida ali naquele solvente grande que a gente tem. O paciente vai estar com uma hemoglobina mais baixa, que é uma concentração, né? Uma porcentagem que a gente tem. Né? O hematócrito mesmo é uma porcentagem ali, a massa eritrocitária do sangue. E às vezes o meu paciente ele pode estar com 7,3 de hemoglobina e está com sinais claros de choque, com sinais claros ali de hipoperfusão. Então a gente precisa realmente individualizar cada caso. Excelente, excelente. Na UTI também são listados práticas como até foi comentado, né? Mas o que é que você pode relembrar? Esse momento vai servir de revisão e alguns que chegaram atrasados vão gostar de ouvir também, né? Na UTI pode ser feita a recuperação pós-operatória de sangue, é uma estratégia do PBM, pode ser feito o tratamento da anemia precoce o mais rápido possível, que até não aconteceu nos casos clínicos que você apresentou, né? Pode ser feita a prevenção de hipotermia e de hipertensão também, farmacologicamente, né? E flebotomia restrita, né? Pode fazer uma miscelânea e comentar essas várias estratégias na UTI? Perfeito. A flebotomia restrita é uma coisa assim que a literatura fala muito disso e que a gente tem uma dificuldade muito grande na aplicabilidade, né? Eu brigo bastante aqui com os residentes na UTI do HC, porque às vezes a gente tem muitas clínicas, né, que fazem interconsultas e às vezes o paciente coleta o sangue na rotina e aí vem a nutrologia, vem a pneumologia, eu quero esse outro exame, e aí colhe de novo. Eu quero esse outro exame, e colhe de novo. E a gente fica picando o paciente, e é sempre com o tubão grande, né? A gente tem uma dificuldade aqui com os laboratórios de conseguir que o sangue fosse enviado ali nos tubos pediátricos, porque sangue é sangue, né? Independente se o paciente é grande, é pequeno, o sangue ali, a hemoglobina, está do mesmo tamanho. Então, é uma possibilidade realmente de diminuir os tubos. E a gente precisa realmente ter esse olhar, né?
de que o sangue é um elemento caro, um elemento muito importante para o paciente. Eu não posso ficar gastando sangue do paciente saudável, quando eu falo sangue saudável, né? Num paciente que está doente. Não posso ficar espoliando ele tanto assim. Então, realmente, a gente precisa ter, para ter um programa de PBM, né, bem estabelecido em qualquer instituição, eu falo que é um trabalho muito multidisciplinar. Talvez aí, assim, a UTI já é multidisciplinar, né? Não adianta o médico pensar de um jeito se a enfermagem, a fisioterapia, a nutrição, fono, tá indo na outra linha. E o PBM também, ele é desse jeito. Eu preciso ter todo mundo ali engajado para a coisa sair, porque senão a gente não consegue, né? Paciente crítico mesmo, às vezes tem linha arterial invasiva. Hoje existe, né, dispositivos que a gente colhe ali o prime aquele soro que mantém ali a linha arterial invasiva e eu não desperdiço esse sangue. Né? É uma estratégia muito legal. Esse sangue, na maioria dos dispositivos, a gente aspira todo aquele soro, vem o sangue do paciente que está diluído no soro, e isso vai para o lixo, né? Então já tem dispositivos hoje que a gente economiza, né, esse sangue do paciente e não joga isso fora. Excelente, excelente. Eu vi Você algumas perguntas aqui também no chat, Danilo, se você me permitir, ó. sim, A sim, Ruth pode explorar aí, Barbosa, fica à vontade. é, ela falou a respeito de doses máximas de eritropoetina, né? Normalmente a gente costuma usar a dose de 40 mil unidades por semana, tá? Que é o que tem aí na literatura. Em casos mais dramáticos, né, casos mais graves, a gente até chega a fazer, às vezes, 40 mil unidades dia em casos que precisam otimizar muito rápido, mas isso a gente tenta fazer ali um período mais curto de dia, tá? É, Quando a gente fala, né, do medo da eritropoetina, né, algumas coisas que podem acontecer, né? Aumento da pressão arterial tá relacionado aí ao uso da eritropoetina e os eventos tromboembólicos. Qual que é o grande problema, né? Normalmente esses pacientes que estão com níveis muito baixos de hemoglobina é porque eles estão sangrando. Quando eles estão sangrando, a gente não consegue usar aí os anticoagulantes profiláticos para profilaxia das tromboses. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, tá? É uma preocupação que não é minimizada se eu não usasse eritropoetina e usasse transfusão de sangue, porque eu mostrei aí na aula que a transfusão de sangue é muito mais trombogênica do que a própria eritropoetina. Mas a gente tenta fazer aí as 40 mil unidades por semana, obedecer isso. Em casos mais extremos, eu posso chegar a 40 mil unidades por dia, mas em poucos dias nessa dose. Acho que Excelente. a Maria Goretti também aqui fez uma pergunta, na verdade, eu acho que eu que me expressei mal, né? Poderia explicar novamente sobre por que prefere o Novosev ao fator 7. Na verdade, o Novosev é só o nome comercial aí do fator 7 ativado, tá? É a mesma droga. Excelente. Tem uma pergunta específica aqui, né? Qual seria a dose ideal no caso de uma grávida, hipotireoidismo, que teve uma hemorragia pós-parto? Acho que ela está se recuperando, né? Tá. A eritropoetina é uma droga que já foi estudada em grávidas, que a gente tem aí segurança para fazer isso. É, No caso aqui, numa hemorragia pós-parto, né, já não é uma puérpera, então a gente pode aí, dependendo do nível de hemoglobina, fazer inclusive as 40 mil unidades, sem problema nenhum. E o hipotiroidismo aqui, na verdade, não vai ter nenhuma associação. Pode ter associação com anemia, mas não vai ter nenhuma associação aí com a dose da droga. A gente usa a droga, dose da droga habitual. Excelente. Eu tenho só mais um comentário. Eu sei que você apresentou os casos clínicos. Muito obrigado ali. Tratamento basicamente da anemia na ferroprivo muito carencial na UTI vai ser muito parecido, né? Matínicos, ferro endovenoso, B12, ácido fólico e dose de eritropoetina, porque se o paciente está crítico, ele tem um quadro de inflamação que vai precisar ser vencido com o estimulante da eritropoese, da hematopoese, né? Que é a eritropoetina em doses bem altas, como você sugeriu, 40 mil ou 300 unidades por dia até, né? Ou 40 mil na semana, né? Ou uma dose de ataque de 40 mil e depois uma dose menor, né? Agora, e no caso aí de paciente que está com plaquetopenia, né? Está na UTI, está com, né, um quadro aí de plaquetas baixas, você, ou pensando até num quadro de sangramento mesmo. Eu sei que você explicou sobre os exames que são feitos para analisar exatamente que
fator, né? Ou que parâmetro da hemostasia está comprometido. Mas só para recapitular e os principais fármacos, eu Bom, nunca vi, por exemplo, o intensivista falando de astronexâmico na UTI. É muito comum no trauma, né? Então, só para você dar um apanhado geral sobre essa parte de controle de sangramento. ótimo. A plaquetopenia, na verdade, na população brasileira já é um evento bem comum, né? Aquele valor que às vezes colocam lá no laboratório, né, de 150 mil a 250 mil, a gente tem uma porcentagem da população muito grande aí que está com 120 mil, está com 110 mil, e isso é normal, né? Pela própria miscigenação que a gente tem na população brasileira. E a plaquetopenia é uma coisa muito comum, né, em doenças graves. É, Muitas infecções cursam aí com plaquetopenia ou trombocitopenia, que é o nome mais técnico que a gente usa. E a gente tem transfundido cada vez menos plaqueta, né? Porque a gente vê que às vezes o meu paciente ele tem poucas plaquetas, mas aquele poucas plaquetas que elas têm, pelos métodos viscoelásticos, são plaquetas que estão funcionantes. A gente tem um evento também muito importante que tem que lembrar com o paciente com plaquetopenia, que ele pode ter agregados plaquetários. Então, na própria análise do sangue no tubo de EDTA, ele faz uma aglutinação ali dessas plaquetas e eu consigo tirar isso quando eu faço a dosagem das plaquetas no tubo de citrato. E hoje a gente tem várias literaturas aí, o guideline europeu, o guideline britânico, desencorajando, né, a gente fazer aí o uso da transfusão profilática de plaquetas, só com níveis muito críticos mesmo. É, a gente lançar a mão disso. Existia uma tendência aí, eu preciso puncionar um acesso central no paciente, fazer uma transfusão profilática de plaquetas. Essa não é uma recomendação atual de ser feita, principalmente quando o meu paciente não está sangrando. E a gente tem algumas coisas aí que a gente usa mais de como sendo label, né? Que são as indicações clássicas aí do Etrombopag, do Revolade, que é a PTI, que é a púrpura trombocitopênica idiopática, mas que a gente já tem usado aí alguns trabalhos mostrando o uso do Etrombopag aí, principalmente em infecções, principalmente pneumonias que cursam aí com trombocitopenia. Existem alguns trabalhos, inclusive, com fitoterapia, usando o extrato do mamão-papaya, principalmente paciente com dengue, que é uma estratégia interessante, né? Principalmente aquele paciente que está evoluindo com a plaquetopenia, mas que tem um estado geral bom, está em casa, é uma possibilidade de uso também. Excelente, excelente. Obrigado. Pessoal, a frequência está aí, a aula está acabando, né? Tem mais uma pergunta aqui da doutora Minaélia, médica lá na Angola, né? Participação internacional. Ela cita um caso específico aqui, ó. Se, por exemplo, a doente tiver mioma, uma hemoglobina de 5 gramas por decilitro, né? Qual será a nossa abordagem pré-operatória, ou seja, antes de realizar a miomectomia, né? Esse é um caso muito legal de tratar, né? Porque esses casos, né, de sangramentos ginecológicos, é óbvio que a anemia é ferropriva, né? Tá tendo perda. Então, às vezes, esse paciente, a gente só faz ferro nele e ele já recupera muito rápido o nível de hemoglobina. E hoje a gente tem umas formulações também muito interessantes, né? Eu não falei isso, mas acho que vale muito a pena. O sulfato ferroso que a gente usa oral, ferro é um negócio assim, ele é muito difícil de ser absorvido, e muito difícil de ser perdido também. A gente só perde quando está sangrando, né? Tanto que o paciente que tem aí estados de hemocromatose, tem níveis de ferro elevado, tem que fazer sangria e jogar o sangue fora desse paciente. Então, aquele sulfato ferroso que a gente toma de comprimido, ele é muito ruim de tomar, é pouco palatável, traz muita intolerância gástrica e poucos resultados clínicos mesmo. Então, quando a gente paciente precisa de ferro, a gente precisa fazer na veia, né? Porque é a forma melhor aí de ser absorvida. E hoje a gente já tem algumas formulações além do Noripurum, né? Tem o Ferrinject, eu tenho o Monofer, que são o sacarato, o férrico, que são formulações mais bem absorvíveis e que são mais seguras, principalmente do ponto de vista de eventos imunogênicos, né? A gente tem uma preocupação aí, principalmente com o Noripurum, de fazer quadros anafiláticos. A gente tem uma baixa
incidência disso, mas pode acontecer. E que traz uma segurança muito maior aí, com essas novas formulações aí com Ferroject e com Monofer. Então, esse paciente, né, específico, né, mioma, é uma anemia ferropriva isso. Então, primeira coisa, eu vou fazer uma cinética de ferro pré, tá? Antes de começar qualquer coisa, dosar ali ferritina, ver estado de saturação transferrina. Pela fórmula de Granzoni, eu consigo, inclusive, calcular o déficit de ferro desse paciente, e iniciar imediatamente essa reposição. Tá? Normalmente esses pacientes com poucos dias já conseguem já atingir o nível de hemoglobina aí bastante seguro para ser operado, né? E preferencialmente, né, quando a gente fala em cirurgias que são possíveis, as estratégias minimamente invasivas, né? Se for aquele mioma, os miomas eles têm três classificações, né? O submucoso, subseroso e os intramurais. Normalmente, os que sangram bastante são aqueles submucosos. E isso, às vezes, eu consigo tirar esse mioma por esteroscopia, né? Então, se eu conseguir fazer as técnicas minimamente invasivas, os sangramentos da cirurgia são mínimos. A gente só precisa ter uma hemoglobina um pouquinho melhor para o paciente tolerar ali a sedação com mais segurança. Tem uma pergunta aqui no Zap do grupo. A Lívia falou sobre um caso de leucemia. Ela pergunta se a ação da EPA é comprometida no caso de neoplasia, assim, de leucemia, enquanto a pessoa está nos cuidados intensivos e está anêmica, provavelmente, né? Enquanto ela espera um transplante de medula, talvez. Dá para usar a EPA? Eu não. Tá no chat Não essa está no pergunta? Ah, chat. não, tá no chat, tá. Não, perfeito. Dá para usar, tá? Não é uma contraindicação a gente fazer nesses pacientes com doenças linfoproliferativas. Eu posso fazer eritropoetina, a gente já fez várias vezes aqui com bons resultados. Excelente. E mais um comentário aqui da Rafaela. Acho, vou isolar aqui, pessoal, são as duas últimas, tá bom? Nosso tempo já passou, né? Primeiro, deixa eu ver aqui. Temos também Angola, observado nos últimos tempos muitos casos de dengue, cursa com plaquetopenia em alguns casos. O professor falou aí do extrato de papaya para uso ambulatório. Por favor, poderia explicar melhor como fazer uso desse extrato de papaya ao domicílio, por favor? Essa pergunta, Melina, se você quiser até me mandar um e-mail, eu posso até mandar o artigo aí para você que fala aí do papaya caricaia, né? Que é a espécie do É, mamão papaya que foi estudada para os casos de plaquetopenia. E já existem algumas. Vou até deixar o e-mail aqui novamente, ou no certo. Instagram. É, já existem algumas formulações prontas, tá, do extrato de papaya, principalmente nos Estados Unidos, cápsulas. Aqui no Brasil, o que a gente faz muitas vezes, difícil de achar essas cápsulas, a gente pega a folha mesmo e faz aí o chá dessa folha, tá? Eu até tenho aqui um arquivo disso, mas né, tenho pouca experiência com uso dentro da UTI. Já eu tratei pacientes com uso ambulatorial, tá? Na verdade, nunca tratei paciente com estrada de papaya dentro da terapia intensiva, até por se tratar aí de uma terapia alternativa, né? Algo que a gente não tem aí uma droga é, aprovada pela Anvisa. Mas como fitoterapia aí a gente já usou algumas vezes. Excelente, excelente. Muito obrigado. Eu vi, assim, desses extratos que estão fazendo, né, da folha do mamoeiro, o carica papaya, eles fazem, não fazem de forma preventiva, né? É um caso agudo, tem que fazer uso ali 3, 4 dias, o efeito é bem, parece milagroso, aumenta muito plaqueta rápida, né? Mas o que eu posso pontuar é que, mesmo no manufaturado, né? Eles têm feito assim, 3, 4 dias do uso, ou chá, ou extrato vegetal, né? Mas aí tá bom, a gente pega o artigo depois com esses detalhes. Ó, eu quero agradecer a presença de todos. O tempo combinado aqui com o doutor Leandro já acabou. Eu vou reenviar daqui a pouco, quando a gente finalizar aqui as palavras finais do professor Leandro. Aí eu vou reenviar aí no chat novamente para alguns que pediram. O chat talvez entraram depois, né? Para a presença, o link da presença, tá bom? Muito obrigado, meu prezado amigo. Depois de um dia de plantão, você ainda ficar aqui 2 horas com a gente nesse curso.
Obrigado aí pela generosidade, por compartilhar o seu conhecimento, sua experiência em PBM e suas palavras finais para encerramento dessa aula aí. Obrigadão. Imagina, é um prazer, viu, Danilo? Acho que sempre quando a gente fala de algo que a gente gosta e que traz aí um desfecho melhor para o nosso paciente, é sempre um motivo de prazer, tá? Estou à disposição, né, como eu falei aí, e-mails, podem ficar à vontade para perguntar, a gente sempre aprende também junto aí, né? O Danilo até falou agora aí do extrato de mamão papaya, como usar, a gente está sempre aprendendo, é um tema que é relativamente pouco explorado na medicina, né? Ainda tem muitos trabalhos sendo produzidos diariamente a respeito do tema e que realmente a gente precisa se atualizar para tentar promover aí uma melhor prática para os nossos pacientes. Eu agradeço imensamente o convite e estou à disposição sempre quando precisarem, tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu vou Boa encerrar a noite, pessoal. gravação aqui, vou continuar com detalhes e alguns anúncios.